Fala galera, beleza? A gente vai continuar com o nosso curso de legislação institucional para o concurso da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. A gente vai tratar agora de uma coisa muito importante, essa aqui é a aula 3, é uma questão de alguns princípios que a gente vai passar para vocês terem uma noção, para vocês saberem onde a gente está situando no estudo do direito, no estudo do regimento interno, que vai ser por onde a gente vai começar a matéria, a gente vai começar estudando o regimento interno. E é importante eu situar vocês aonde que o regimento interno se coloca e como que ele conversa com as outras leis, com as outras normas que existem no país, para a gente ter uma noção do que a gente está estudando e como que a gente está estudando. Então vamos lá. A Constituição diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, ou seja, que não pode se dissolver, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então a gente tem no Brasil 3 entes federados, basicamente, né? Então a gente tem a União, e essa União ela é formada pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um desses entes, e aí eu chamo cada um dessas figuras públicas, cada uma dessas entidades públicas, a gente chama de entes federados. Eles têm uma autonomia, ou seja, eles podem se regular conforme lhes aprouver. Então, eles podem ter leis próprias. Então, vocês imaginem o seguinte, o município tem suas próprias leis, os estados têm suas próprias leis e o Distrito Federal tem suas próprias leis. O Distrito Federal, a gente não vai entrar nessa celeuma, mas ele é próximo dos estados, em alguns momentos ele é próximo dos municípios. Ele é um ente federativo que costuma se dizer que ele é um ente federativo anômalo, ou seja, ele às vezes é estado, às vezes ele é município, mas nós não vamos tratar muito do Distrito Federal, para a gente não vai ter muita relevância, nós vamos tratar principalmente dos estados. Nós vamos tratar, uma vez que nosso concurso é para a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, então o estado é o que vai ser mais relevante para a gente. O que é importante notar aqui é que tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, na qualidade de entes autônomos, eles têm a capacidade de se regulamentar. Então a União vai se regulamentar através da Constituição Federal. Então veja bem, a União faz a Constituição Federal, os estados fazem as constituições estaduais, e também vai ser alvo do nosso estudo, e os municípios fazem as leis orgânicas. E para a gente também não vai ser muito relevante, mas para vocês terem uma ideia. Essas normas são as leis máximas, são as leis maiores que regulam toda a atividade daquele ente federativo. Então, o que acontece? Cada um deles se regula pelas suas normas, mas essas normas elas não podem conflitar entre si. Então, a lei orgânica ela tem que estar de acordo com a Constituição Estadual, que por sua vez tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Elas não podem dispor de forma diferente. Então, a Constituição Federal ela regulamenta a maneira geral como as outras constituições, as constituições estaduais vão ser redigidas, como vão ser feitas, e regulamenta, ou seja, ela rege, ela comanda até, enfim, como a lei orgânica vai ser feita. De maneira que não se pode, no Brasil, fazer nenhuma lei que seja contrária à Constituição Federal. Então a gente vê que as constituições estaduais elas são bem parecidas até na forma de escrever e nos assuntos que tratam com a Constituição Federal, e as leis orgânicas também são parecidas com a Constituição Estadual e com a Constituição Federal. Para vocês terem uma ideia, o Distrito Federal ele também é regido por uma lei orgânica. Mas, como eu falei, o Distrito Federal a gente não vai se atentar muito, não vai entrar muito em detalhes sobre o Distrito Federal, porque não vai importar muito para a gente. O que importa para a gente é o seguinte, saber que cada ente federativo tem sua própria norma geral, e é importante notar que essa norma geral ela não pode desrespeitar a norma do ente federativo onde aquele ente está inserido. Então a lei orgânica não desrespeita a Constituição Estadual, que não desrespeita a Constituição Federal. E importante para a gente, o que que eu quero que vocês saibam na aula de hoje é o seguinte, as constituições, basicamente a Constituição Estadual, então vamos colocar agora a Constituição Estadual, ela traça parâmetros gerais, a Constituição Estadual, ela traça parâmetros gerais que devem ser seguidos
todas as normas daquele estado. Então ela traça um vértice, um norte, um direcionamento de como que as leis devem ser tratadas, de maneira que as leis que são daquele estado, que são inferiores à Constituição Estadual, elas não podem fugir daquele parâmetro. Então a Constituição Estadual, ela está no topo de uma pirâmide, se você puder imaginar isso aqui como uma pirâmide, de maneira que quem está mais no topo tem uma hierarquia superior, ou seja, é superior às leis que estão embaixo, e essa Constituição Estadual, ela vai regulamentar os parâmetros que devem ser trazidos pelas leis. Essas leis podem ser complementares ou ordinárias, eventualmente a gente vai ver isso com mais calma num segundo momento. Mas de maneira que é o seguinte, uma lei, ela não pode dispor sobre alguma coisa que esteja fora da Constituição Estadual. Se uma lei, então, trouxer algum assunto que esteja em contrariedade da Constituição Estadual, então a Constituição Estadual ela traça um norte, ela traça um parâmetro que deve ser seguido pelas leis. Se as leis trazem um assunto que estão de acordo com a Constituição Estadual, essa lei vai ser constitucional. Se ela traz algum assunto contrário à Constituição Estadual, ela vai ser inconstitucional e não vai valer. Se ela estiver fora do parâmetro traçado pela Constituição, ela não vai valer. Vamos ver um exemplo. A Constituição Estadual diz que é competência do Estado o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Imposto é uma coisa que a gente está bem acostumado a tratar, já sabe mais ou menos como funciona cada uma dessas questões, mas imagine uma lei estadual que diga que o imposto de renda deve ser tratado por uma lei estadual. A gente sabe que a Constituição Estadual não fala que o imposto de renda é um tributo do Estado, então por conta disso, essa lei ela seria inconstitucional, ela estaria fora da normatização da Constituição e, portanto, ela seria inconstitucional. Obviamente, uma lei desse tipo também contrariaria a Constituição Federal, que disciplina essa questão tributária. O nosso caso, o regimento interno, ele vai estar numa situação que ele é uma norma, que ele é uma resolução, ele é inferior às leis, porque ele é feito única e exclusivamente pela Assembleia Legislativa, então é uma resolução da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que, portanto, ele deve subordinação às leis eventualmente superiores a ele e deve subordinação à Constituição Estadual. Então, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar uma resolução da Assembleia Legislativa que serve para regulamentar todo o procedimento, todo o trâmite interno daquele órgão. Então, a gente vai estar trabalhando com o Poder Legislativo, que é um dos poderes, junto com o Poder Judiciário e com o Poder Executivo, que ele é regulamentado por resoluções no âmbito interno. Então, a resolução, que é o regimento interno que a gente vai estar estudando, regimento interno, é uma resolução que deve se subordinar às leis que são superiores, deve se subordinar à Constituição Estadual e vai servir para regulamentar, então a resolução, o regimento interno, regulamenta toda a atividade interna da Assembleia Legislativa. E é isso que a gente vai começar a estudar a partir da próxima aula, como que a Assembleia Legislativa, como que ela se regula, como que ela se regulamenta através do seu regimento interno, e quais as finalidades, quais os objetivos desse regimento interno e para que ele vai servir. Isso a gente vai ver a partir da próxima aula. Esse aqui é uma aula introdutória. Se você está gostando do nosso curso, acompanhe aqui o nosso canal, que assim que a gente postar as novas aulas, você vai ter conhecimento, você vai receber notícias no seu e-mail. E para você me ajudar também, curte o canal, compartilha com quem você puder, avisa os amigos. É uma aula que a gente faz aí com bastante dedicação para trazer para vocês uma informação que vai ajudar, com certeza vai ajudar bastante vocês no concurso. Outra coisa que eu quero dizer, a gente tem um grupo no Facebook, tem uma página no Facebook. Lá eu posto alguns outros vídeos com relação ao objetivo do nosso canal, que é fazer a preparação total para concursos públicos, subsidiar vocês com várias informações que vão fazer com que vocês rendam mais no concurso, que vocês se deem melhor no concurso.
Então no Facebook a gente começa a conversar alguma coisa sobre como aprimorar a performance, como fazer o cérebro render mais, e aqui no canal também vocês vão ter uma playlist específica para isso aí. Então, se vocês estão gostando da aula, se vocês estão gostando do nosso método, compartilhem o vídeo e curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal, aí vocês vão ter facilidade com a gente. A gente vai voltar na próxima aula trazendo outros assuntos, tratando especificamente aí do regimento interno. A gente vai já entrar direto em regimento interno, especificamente na matéria que cai para vocês, para que vocês tenham subsídios para fazer uma boa prova. Então, acompanhe a gente aí, eu acho que esse curso vai ser bastante importante para vocês, e a gente vai fazer com bastante dedicação e bastante carinho, e é isso aí. Espero vocês na próxima aula. Obrigado aí, até logo.